falei, Dimas, liga pro Ortega, vamos colocar ele no ar por telefone. É só uma perguntinha, a gente libera. Pura mentira, viu, Ortega? A gente vai acabar fazendo algumas perguntas para você. Mas é o seguinte, fecha essa conta aí, vamos lá, me ajuda. O que está entrando de dinheiro no Corinthians com patrocínios, etc., com camisa e tal, e quanto o Corinthians deve gastar? Vamos lá. O Love é término de contrato e tal, tudo bem. Mas vamos lá. Você tem o Romarinho, você tem o Arana, que me parece que é a prioridade do Corinthians, o foco total é o Arana. E você tem... Tudo bem, aí você tem salários e tal, etc. Quanto é que esses jogadores podem custar por mês? Estamos falando de salários aí para o Corinthians, que essa conta é importante. E quanto eles custariam com relação a uma contratação, então? E quanto de dinheiro está entrando agora no Corinthians? Dá para fazer mais ou menos uma conta aí, Ortega? Olha, William, não dá para a gente colocar de que os investimentos atuais eles só estão acontecendo porque o dinheiro que entrou antecipado pelo BMG, 30 milhões de reais, já está sendo utilizado nesses jogadores. Eu acho prematuro esse tipo de análise, mas eu acho que dá para a gente colocar já de que essa postura diferente do Corinthians no mercado nesse momento, ela está diretamente ligada à captação de recursos com os novos patrocinadores. Então, o Corinthians agora, com 7 patrocinadores no uniforme, ele com 7 contratos assinados, ele já tem uma camisa que gira na casa dos 80 milhões de reais ano e conseguiu uma antecipação interessante de boa parte dessa receita para esse 2019. Então, assim, Wagner Love viria, a princípio, sem custos, com o Besiktas, obviamente, aí teria que acertar o salário, que a informação que eu tenho foi oferecido o teto salarial do Corinthians, que é pouco inferior a 450 mil, e aí, é claro, mais luvas e bonificações, isso talvez diluído deixaria o salário um pouquinho maior. A mesma coisa com o Guilherme Arana, viria também ganhando algo próximo ao teto do Corinthians, mas como o Sevilha ainda não terminou de pagar ao Corinthians, e o Corinthians coloca à disposição esses 7 milhões de euros em longas prestações, isso pegaria, inclusive, outros anos de contrato com os patrocinadores, não só o dinheiro de 2019. E agora também esse dinheiro oferecido pelo Romarinho, 5 milhões de dólares, é algo que está dentro do orçamento, pelo menos foi a informação que eu recebi. Só para a gente colocar também, William, uma informação importante. Dos 8 jogadores que chegaram, já colocando 8 contratações que o Corinthians fez, o Corinthians consegue manter o mesmo patamar de folha salarial. O Corinthians não aumentou a sua folha salarial mensal com os jogadores, ela continua na casa dos 11 milhões de reais. Por quê? Porque muitos jogadores saíram, outros negócios foram feitos, então, mesmo trazendo 8 atletas, a folha continua a mesma. Claro, se chegarem Love, Arana, o Luan, ou mesmo o Romarinho, claro que essa folha vai aumentar, mas aí é claro também que a qualidade do elenco aumentará proporcionalmente da mesma forma, William. É bom lembrar que saíram o Danilo, o Emerson Sheik, o Roger está indo embora, Jonatas já foi devolvido também, enfim, é isso. Você tinha pergunta, né? Eu vi por aqui que você fez uma sinalização aí, Calçade, é isso? Você não vejo essa relação, assim, no futebol, assim, entrou, os caras deram 30 milhões, bom, vamos gastar os 30. Vamos gastar agora. Aí é um pouco preocupante, né? Não é bem assim, isso parece uma vendinha funcionando, não é o caso. Acho que o Corinthians não vai tratar assim, acho que o Corinthians está enxergando outras coisas, dinheiro de televisão também. Claro. Né? Pay-per-view, uma série de outras coisas, e ver que o ano passado foi ruim. Ruim também em gerar receitas em função do time ruim, tem um pouco disso. Mas e o Flamengo ficou o tempo dele? Também ficou um tempo dele aumentando, conseguindo aumentar a receita e não entregando dentro de campo aquelas receitas em jogadores. Talvez o Corinthians não consiga fazer isso, porque tem um estádio para pagar. É complicado. Também não... Ele foi às compras até agora, eu acho que o Ramiro custo zero, o Sornosa custou. Assim, a ida ao mercado não foi uma ida assim, aloprada. Se foi uma boa ida. Bocelli. Também é outra custo zero. Se vem Wagner Love, claro, aí tem o salário e outros acertos que você faz com o cara. O que você não pode é trazer o cara a custo zero, mas pagar 10 milhões para o empresário. Aí não é zero, né? Depois, essas histórias você fica sabendo depois. Aí não é zero, aí tem um custo de 10 milhões. E nem financiamento de carro. Não estou dizendo que houve, mas ela aparece. O Ortega que vive o dia a dia do Corinthians, isso é importante, né? A gente... Do cara que está lá há muito tempo.
o que você está enxergando, Ortega? Claro, é montar uma equipe competitiva, óbvio. É que todo grande, pequeno e médio do futebol brasileiro tem que fazer de acordo com o seu tamanho. Mas há uma mudança de postura de 2018 para 2019 que é radical. Até surpreende. Quando você ouve falar, por exemplo, Guilherme Arana. Pô, foi para o Sevilha, você fala, esse nunca mais volta. Mesmo disponível pelo Sevilha, você fala, não tem chance. Não, tem chance, estão tentando. E o Romarinho agora. Ortega, o que enxerga o repórter no dia a dia? Essa mudança, ela é justificada pelo óbvio, precisa melhorar? Ou tem mais alguma coisa aí relacionada também a negócios, a custo? Por exemplo, você pode te facilita o relacionamento com os patrocinadores quando você tem um time melhor. Claro. Nenhum patrocinador quer botar marca numa camisa que vai dançar, claro, que não vai aparecer. Então eu queria que o Ortega passasse um pouco do dia a dia do repórter, da sensibilidade dele, do que está acontecendo no Corinthians nesse momento. Pois não, Calçade, só 2 detalhes interessantes antes dessa resposta que você tocou aí na sua explanação. A primeira, vão entrar aos cofres do Corinthians 70 milhões de reais a mais com o novo acordo de televisão. Esse é o mínimo esperado para Corinthians e Flamengo a partir do novo acordo de 2019, né? E também você citou a questão do Corinthians mais ativo no mercado, que eu disse, é a partir desse momento com Arana e Romarinho, né? Porque se a gente for fazer as contas anteriores, né, o Corinthians nas 8 contratações já realizadas gastou um pouco mais de 20 milhões de reais, menos do que um Pablo investido pelo São Paulo. Então, só para fazer essa relação, como as contratações foram feitas à base de custo zero, principalmente, o investimento maior foi no Ramiro do Fluminense. Eu entendo, Calçade, respondendo a sua pergunta, em dois fatores importantes. Primeiro, o susto do ano passado. O Corinthians, por 3 pontos, não foi rebaixado e aí precisou dar uma resposta rapidamente. E até por isso o Carille voltou, né? O Carille já recebeu do André Sanches que 2019 seria diferente. E aí eu acho que uma coisa leva a outra. Para você ter um estádio que se pague, a gente pode colocar assim, com um bom público, com uma boa média, para que o Corinthians não precise tirar dinheiro do futebol para colocar na arena, você precisa dar ao torcedor a condição de ir assistir um bom time. E para isso você faz um investimento, é uma roda, né? Vai girando, é um ciclo. E isso vai trazendo novos investidores, novos patrocínios, enfim. Essa pelo menos é a visão que eu converso com os dirigentes. Você investe, talvez num primeiro momento até um dinheiro que você não tenha, então por isso que você parcela muito as propostas que você faz, você oferece pagamentos a longo prazo, para depois você ter pelo menos um rendimento, um retorno esportivo imediato. O financeiro, você vai torcer para que as conquistas aconteçam lá na frente. Vocês têm mais perguntas para o Ortega? Não. Libera a testemunha. Libera a testemunha. Então, o Ortega aí, para arrematar. Então, só atualiza para a gente como é que está a questão Wagner Love, como é que está a questão Arana, e só para deixar bem claro, ou é Romarinho ou é Luan. Os dois, nem pensar, né? Isso, um ou outro. O Wagner Love, né, as informações que chegam da Turquia, e o Corinthians recebe também essas informações do staff do jogador, e aí a gente apura também por lá, é de que já existe um indicativo do Besiktas de que a rescisão vai acontecer. O Besiktas deve ao Wagner Love 1 milhão de euros e vai pagar parcelado, o Love aceitou. Aí é uma questão só de realmente acontecer essa rescisão. A gente sabe que negociação tudo pode acontecer. O Corinthians, por enquanto, está ali só monitorando, né? Está acompanhando o que vai acontecer, bem servido na posição de Bozelli, com Bozelli e Gustavo. A questão do Arana da mesma forma, a informação de que o Sevilha só aceita emprestar o jogador a clubes europeus para tentar ainda, quem sabe, recuperar o Guilherme Arana, que não está fora dos planos por questões técnicas, é porque eles querem abrir espaço de um estrangeiro no elenco. Então, se ninguém se interessar ou o Arana não aceitar ir por empréstimo para o Bolonha, por exemplo, que está interessado, ou outro clube europeu, e forçar a barra, o Corinthians está lá com a proposta de 28 milhões de reais em longas e suaves prestações. E no caso do Romarinho, a gente explicou, e do Luan é um pouco diferente. Só para a gente finalizar rapidamente, resumindo, William, não é uma troca simples Romero por Luan, porque o Romero tem só 6 meses de contrato e o Luan ainda tem 2 anos de vínculo com o Galo. O que o Corinthians tenta nesse momento? O Atlético Mineiro quer o Romero, então que Romero e Atlético Mineiro se acertem. E aí o Corinthians liberaria esses 6 meses que o Romero ainda tem de contrato para que ele já se apresente ao Galo, e isso seria um facilitador
para que o Luan possa jogar no Corinthians, para que o Atlético diminua a pedida, porque o Luan quer jogar no Corinthians, e isso não é de hoje, é desde o ano passado. Então está